descobriram que os GAFAs não pagavam imposto em lugar nenhum, economia digital, porque você consegue estar presente no mercado sem uma presença física. Precisamos trabalhar melhor esse fenômeno da economia digital. Os americanos não gostaram da ideia de quererem tributar a economia digital, porque por acaso fala assim, escuta, vocês querem fazer uma ação concertada para tributar os meus contribuintes? Porque no fundo todos eram americanos. Então naquela conversa para cá, conversa para lá, mudou-se um pouquinho o escopo, para não falar mais só em economia digital, falar sim em grandes empresas, empresas que faturem mais do que 750 milhões de euros. É a ideia de uma tributação mínima global. Todo mundo tem que pagar imposto, não importa onde, mas tem que pagar imposto. Então a ideia é o seguinte, você tem uma empresa no seu país, cobre dela pelo menos 15%. E tem uma fórmula para dizer o que é esse 15%, porque não vale você maquiar, ou seja, incentivo fiscal, o que for. Não, eu quero 15%, que eles chamam taxa efetiva de tributação. Se o seu país, que deveria tributar, não tributa, o país onde estiver a última controladora pode incluir na base de cálculo dele o lucro que, na verdade, é de uma empresa que não tem nada a ver com ele, é de uma neta, bisneta lá embaixo. Mas então, calcula-se, você tinha que tributar 15, tributou só 10, quanto faltou? 5? O 5 é tributado aqui em cima. Então, cria-se esse segundo mecanismo. E para o mecanismo ser mais efetivo, criaram ainda uma terceira regra, que diz o seguinte, se nem embaixo, nem em cima houver a cobrança, qualquer país em que haja alguma empresa que tem algum vínculo societário com esta empresa que não está pagando, pode pagar. Então fica uma coisa até meio absurda, esdrúxula, porque imagine que eu tenha Brasil não tributou, Estados Unidos não tributou, mas os Estados Unidos tem uma outra subsidiária que funciona lá na Holanda. A Holanda fala, oba, temos um imposto. Veja, essa empresa não atua na Holanda, não tem nada a ver com a Holanda. Alguém vai tributar. Então a ameaça, fizeram um sistema, esse imposto mínimo global, que está nos obrigando, e essa é uma notícia, nós estamos sendo forçados, enquanto Brasil, a ter que criar imposto de empresas que a gente pode não querer criar. Exemplo, Zona Franca de Manaus. É um problema que nós vamos ter concretamente agora. Nós, por uma vontade política, ou que seja, criamos alguns incentivos. Mas agora, se a gente mantiver o incentivo, tudo bem. O incentivo está dado aqui. Alguém vai receber o imposto que era para vir para nós. Vamos ter que criar alguma coisa para ter esse imposto mínimo global, sob pena de alguém criar. Hoje em dia, as empresas pagam imposto onde elas estão presentes. Só que, como eu dizia, elas atuam em outros mercados. E não é só, detalhe, não é só empresa de economia digital. Vamos pegar assim uma Gucci da vida. Gucci, não tem nada com digital. Mas o fato é que a Gucci tem uma presença mundial. Qual é a ideia agora? Uma parte do lucro da Gucci passa a ser tributado pelo país onde a Gucci faz vendas, mesmo que ela não tenha presença. Que é uma revolução, novamente, porque eu vou passar a ter contribuintes pagando impostos sem estar presente naquele lugar. Está com uma grande dificuldade, os Estados Unidos não gostam disso, mas são as grandes tendências que a gente vê mundialmente. Assim, ou seja, os países estão buscando uma tal de tributação mínima, uma certa harmonia. O que vem no final, não sei, mas como tendência é essa.